A juventude que está aqui na frente, presta bem atenção, porque é uma palavra muito voltada também para vocês, tá? Para todos. Evangelho de Mateus, capítulo 3, a partir do versículo 1 até o versículo 9. Diz assim: Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente aos pés dele, de sorte que, entrando no barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábola, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se, secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. E outras caíram em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60, e outro a 30. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Enquanto eu estava montando esse sermão, eu tenho o hábito de montar o sermão todo e depois dar um título. Enquanto eu estava montando e eu estava finalizando o sermão, eu falei para Deus: Deus, me dá um título, porque o que nós vamos falar é muito concernente com o que nós vivemos, é muito real ao nosso momento. Todos nós, se entendermos a nossa jornada, você tem um propósito de vida, todos. Ontem nós estávamos em casa e a minha esposa colocou um filme para a gente ver, um filme baseado em fatos reais, de um professor que tinha estabilidade, um professor que ele estava bem de vida, e ele resolveu ir para uma outra cidade onde não tinha colégio, tinha criança, mas não tinha colégio, e ele viajou um dia de ônibus, depois mais um dia a pé para chegar naquele lugar. E o enredo da história foi que ele conseguiu montar uma escola, ele começou a dar aula para as crianças, começou a dar aula para os adultos. O tempo passou, e entre aquelas pessoas havia um homem deficiente. E aquele homem deficiente, ele teve uma oportunidade e casou-se, mas continuava deficiente. A deficiência era que quando ele era criança, ele teve uma doença e ele atrofiou, e por não ter recurso, não fez nenhum tipo de fisioterapia, não fez nada, simplesmente atrofiou. E aquele professor começou a ajudar aquele homem, ajudou aquele homem ao ponto daquele homem mudar de vida. Aquele homem mudando de vida, ele mudou de vida a família dele, a família, os pais, os irmãos, os sobrinhos, ele conseguiu mudar a vida daquela família toda. E no final ele sofreu um acidente, ficou tetraplégico e depois ele morreu. E a moral da história do filme é que uma pessoa consegue fazer a diferença na vida de muitas pessoas desde que ela queira. Irmãos, e como cristão que nós somos, nós quando pegamos filmes dessa forma, nós olhamos e carregamos para a nossa missão, para a nossa vida. Nós temos visto escândalos e mais escândalos. Nós temos visto pessoas que não dão testemunhos de cristão. Nós temos visto pessoas que até falam do título que tem, mas ela não consegue corresponder ao título que ela fala que tem. E de verdade, irmãos, Deus não está procurando o título. Só tem um grupo de pessoas em toda a Bíblia que Deus procura, são os verdadeiros adoradores. Os que adoram em espírito e na verdade, que adoram em dias bons, em dias difíceis, em dias que o sol raiou, e também um dia que a chuva desceu. As circunstâncias não podem direcionar se você hoje eu não estou muito afim de adorar, hoje eu não estou muito afim de orar, hoje eu estou muito afim de servir a Deus, ir na
conversando com alguém e eu falei, às vezes nós criamos hábito para tudo que é fora. Nós criamos hábito, vou dar um exemplo, às vezes o nosso corpo está cansado, nós temos que levantar cedo para ir trabalhar, mas o corpo fala, fica mais um pouquinho, mais 10 minutinhos, mais 15, não vai hoje, volta. Você compensa isso outro dia. Mas aí de repente o cérebro começa a trabalhar dizendo, olha, não, você tem conta para pagar, você tem que ir, senão você toma foto, senão você pode ser mandado embora, pode substituir, pode fazer um monte de coisa e rapidinho o corpo trabalha em prol que a sua mente acusou a funcionar. E às vezes nós somos assim condicionalmente para Deus, irmãos. Jesus está falando sobre uma parábola de semente. Irmãos, semente não é eu e você. Na explicação da parábola ele diz que a semente é a boa palavra. Semente é semente. Você vai ver que aqui não muda, o que você leu comigo, não muda a semente, muda a terra. A semente é a mesma semente, o que vai mudar é a terra. E um exemplo, ele fala que o semeador, o agricultor saiu para semear, e ele está pegando talvez aí no seu bornal, para quem não sabe o que é isso, é uma bolsa, pega no seu bornal e pega talvez a semente e joga. Porque a semente, ela é a semente, irmãos. Se dependendo da terra que ela cair, ela vai dar a resposta dela. E aí, o texto na parábola, Jesus faz questão de dizer que para a semente germinar não tem a ver com a semente, tem a ver com a terra. Ele vai dizer assim, pastor, mas e a terra? Como é que é a terra? A Bíblia diz que Jesus diz, eu sou. O meu pai é o lavrador, não é isso que diz? Meu pai é o? Ele está dizendo assim, olha, o meu pai, ele cuida da terra. O agricultor, irmão, quando ele vai plantar, para quem não sabe, talvez em muitos lugares acontece isso, mas se passa um arado, se joga um adubo, mistura-se uma outra terra, dizendo, olha, essa terra tem que estar propícia para quando a semente, a boa semente bater, a própria terra precisa absorver a semente para que ela possa vir germinar. E Jesus está comparando essa semente com a sua pregação, a sua palavra. Ele está dizendo, o semeador está falando, ele está semeando. A semente, ela está sendo colocada, está sendo lançada. Em todos os momentos que você vai ter alguém falando da boa semente. Só que às vezes nós estamos tão desligados que nós escutamos, mas não damos atenção. Se você ver o versículo 4 que você acabou de ler, diz assim, a semente caiu à beira do caminho. Então, se o agricultor está plantando, ele está jogando a semente, ele está dizendo, uma dessas sementes caiu à beira de um caminho. E se está no caminho, caminho é lugar de passagem, lugar onde animais passam, pessoas passam, carro passa. Então a terra provavelmente ela está compactada. Ela está uma terra dura. Ela está uma terra muito firme. E uma terra muito dura, uma terra muito firme, ela não consegue absorver a semente. Ela não consegue puxar a semente para dentro dela, então a semente vai ficar sempre fora, sempre ali em cima. Então, se a terra ela não está apropriadamente pronta, ela está dura, é uma estrada, é um caminho, onde a terra está muito impactada e a semente bate, a terra ela não vai poder absorver. Se não pode absorver, ela não vai germinar. E aí a Bíblia diz que aí vem as aves. Os pássaros olham e dizem, opa, uma semente. Ela vai lá, ele vai lá e come aquela semente. E aquela semente não vai ter efeito naquela terra, porque um pássaro veio e a roubou. Irmão, quando Jesus começa a explicar, e uma forma de transliterar, uma forma de eu aplicar essa palavra, é entender que se o coração está duro, se o coração está fechado, a boa semente, a semente é boa, sim ou não? Sim. É boa. Mas se o coração está endurecido, a semente não entra. Logo, vem os pássaros, vem as aves de rapina e rouba. Sabe, às vezes você recebeu uma boa palavra, mas está com o coração tão endurecido que você não consegue
estava bom, eu ouvi uma boa pregação, mas eu não consigo assimilar, não entrou no meu coração, porque o meu coração está duro. O que faz o coração estar duro? Pensa comigo aqui. Se você tem um vaso de planta, e você quer colocar dentro desse vaso de planta uma boa terra, porque você quer que uma boa semente caia ali, mas dentro desse vaso tem pedras, cacos, tem pedaços de madeira, tem pedaços de ferro, pedaços de tijolo seco, e já está uma boa parte cheia. E aí você quer botar boa terra. Tem espaço para essa boa terra? Sim ou não? Não tem. Se não tem espaço para uma boa terra, quando você colocar uma semente ali, o vaso com aquilo que ele está lá, com aquele entulho, ele não consegue fazer com essa semente vir germinar e virar uma planta. E o que é esse vaso? Esse vaso é o nosso coração. O que é os cacos, irmãos? São as decepções, são as tristezas, é aquilo que a gente carrega desde quando nós saímos lá de fora, nossas mágoas, nossas mazelas, nossos ódios, nossas iras, o nosso eu acho. Quando Deus chama Moisés e Moisés quer ir lá ver o que Deus está fazendo numa sarça, Deus fala: olha, tira a sandália, Moisés, dos seus pés, porque o lugar que você está é santo. Se você for pegar esse texto e você for fazer de uma forma arqueológica, Moisés ainda utilizava as sandálias do Egito, sandálias de couro, trançadas de couro. Como ele era filho ali, um herdeiro de Faraó, provavelmente a estira de couro de crocodilo, provavelmente com alguns fios de ouro, algo difícil de o tempo destruir. Nós pegamos e falamos: não, isso aí é reverência. Ok, dá para você aplicar como reverência, mas provavelmente ele ainda tinha algumas coisas do Egito. Então está dizendo para você entrar e você ter uma jornada diferente daqui para frente, você precisa deixar as coisas lá fora. O problema é que a gente recebe Jesus e queremos trazer tudo aquilo que é condenável a sua palavra para dentro da nossa vida e queremos que as coisas funcionem. Irmãos, não vai funcionar. A boa semente vai vir, mas vai bater e eu não consigo produzir nada, porque o meu coração está fechado com coisas mundanas, com coisas supérfluas, com coisas que não vão me levar a lugar nenhum. É isso que eu sempre falo da oração, uma via de mão dupla. Meu relacionamento com Deus precisa ser mais do que Ele me dá, do que o Senhor tem para me dar, ou para cobrar Ele. Tu não fez aquilo que o Senhor prometeu. A maior bênção que eu e você poderíamos ter recebido é Jesus ter sido crucificado na cruz, ressuscitado e dizer: ó, não são mais escravos, são livres. É a maior bênção que você vai alcançar na sua vida, é a salvação. As demais coisas, a Bíblia diz que as demais coisas serão acrescentadas. A minha esposa, ela teve uma oportunidade de falar de Jesus em um lugar, e ela falou algo que aquilo marcou muito a minha mente. Ela falou assim: se você não abrir o primeiro lugar da sua vida para Jesus, não procure ele em outro lugar, porque ele não fica inseguro. Se na tua vida Jesus não é em primeiro lugar, ele não está em lugar nenhum na sua vida, porque ele não vai ficar em segundo lugar. O primeiro lugar da nossa vida é Jesus. Não, porque em primeiro lugar da minha vida é meus filhos, é minha esposa, é meu esposo, é os meus bens. Irmãos, Jesus não está aí, porque Ele não aceita ser segundo lugar. É por isso que o mandamento, ele diz assim: não amarás outro Deus. E ele vai falando de que forma? De forma nenhuma. Então a primeira semente, o versículo 4 está dizendo: ele caiu à beira do caminho. Ali é terra fixa, é terra dura, e a terra não produz nada. Onde é duro, dificilmente você vai pegar uma estrada onde passa muito veículo, muitos animais, muitas pessoas, e naquele caminho
tem que plantar alguma coisa e dar, não tem, porque de tanto passar ali, aquela terra fica tão dura que a semente já não vai germinar. Então o que a gente precisa fazer, pastor? Nós precisamos olhar para dentro de nós, irmãos. E se hoje tem uma terra dura aqui, porque eu escuto tanta palavra e nada acontece, eu ouço a palavra e eu não consigo botar em prática o que eu estou ouvindo, eu escuto pregações, eu escuto louvores, eu até tento fazer alguma coisa, mas eu não consigo, parece que a palavra não consegue entrar no total, é porque a terra, o meu coração, está endurecido. E é por isso que a Bíblia diz: troca o meu coração de pedra por um coração de carne. Um coração tangível, um coração sensível, um coração tocável. Davi foi um dos caras que mais externou sentimentos nos seus textos. Na minha concepção, foi um dos caras que mais externou coisas profundas. De verdade, coisas que talvez ele tinha pouco conhecimento, mas externou tanta profundidade. Então, o primeiro ponto que a semente cai é em terra dura. Por isso você vai ver tanta gente ouvindo a palavra, mas não tem efeito nenhum. Escuta, mas nada muda, nada acontece. Ponto número 2, a segunda semente, está lá no versículo 5 e 6. A semente cai nos pedregais, lugares que têm pedras. O solo é raso. Então, imagina que tem uma pedra, e nessa pedra tem uma camada muito fina de terra, e a semente cai ali. E por ser uma camada muito fina de terra, a terra esquenta muito rápido. Então quando a semente bate ali, ela rapidamente vai germinar, ela vai crescer. Só que por ser uma camada fina, ela não vai ter raízes. O interessante é que quando você vai ver uma plantação de bambu, o bambu, a palmeira, o carvalho, são árvores que você planta e talvez você fale assim: parece que não cresce, está encroado, ele não desenvolve. É porque eles se dão crescimento primeiro para baixo. Então você vai ver que o vento vem para esse tipo de árvore e entorta deles ir até o chão, e daqui a pouco eles voltam de novo ficar de pé, mas não consegue arrancá-los. Principalmente o carvalho. Após um grande furacão, se o local tiver carvalho, os geólogos procuram logo o carvalho para saber qual foi a velocidade do vento. Por quê? Porque o carvalho ele vai se dobrar ao ponto de talvez encostar no chão. Só que ele não quebra. A raiz dele não é arrancada porque ele é maior para baixo. Sabe o que é interessante? É que o carvalho é uma das árvores que quanto mais o vento sopra nas folhas, mais ele cresce para baixo. Quanto mais o vento é forte em cima e ele balança, ele tem assim, se balançou, precisa aumentar as raízes, ele vai estendendo ainda mais as raízes. Dizendo assim, se o vento vier mais forte dessa vez, ele pode até quebrar em cima, mas ele não me arranca. Então quando você planta algo sobre uma superfície fina, por que ele cresce rápido? Porque a terra fica quente muito rápido, não deu raiz. Então se não deu raiz, não cresceu para baixo, o próximo etapa vai crescer para cima. Então ele vai crescer para cima, mesmo não tendo raiz. Mas em qualquer ventinho, faz o que com ele? Derruba. Então, para essa terra que não tem profundidade, a pobre semente ela cai. E aí entra no coração e aquela pessoa fica muito animada, e vamos fazer, basta uma coisinha, e ela abandona tudo e vai embora. Uma. Basta alguém olhar atravessado, basta alguém falar alguma coisa que ela fala: isso não é para mim, eu não quero mais saber de nada, larga tudo. Você fala: mas começou tão bem, com tanto empenho, com tanta força, com tanto querer. Por que de repente desanimou? Porque a terra dela não tinha profundidade, era rasa. Irmãos, é o que mais nós vemos por aí, são pessoas assim. Escuta uma palavra e diz: agora eu vou, não, agora ninguém me segura aqui, agora eu vou mergulhar de cabeça, agora eu vou pregar o evangelho para toda criatura, agora eu vou no cemitério, quando tiver um velório, alguma coisa, eu vou falar de Jesus, agora eu vou nos hospitais,
história de filmes, tem tanta história, quanto filme para falar a mesma coisa. O que derruba o Titanic, um dos maiores navios que teve na história, foi um iceberg. E eles falam que a pedra de gelo, o iceberg, nem era tão grande ao ponto de quebrar, de rasgar o navio como rasgou. Porque eles olharam a camada que estava sobre a água. Só que quando foram estudar, o que estava escondido abaixo da água era 7 vezes maior do que o que estava fora. Então, por isso que o navio, quando bate, ele não consegue quebrar aquela pedra, ele não consegue se desviar, porque por mais que ele desviou da parte de cima, a parte de baixo era muito grande. Então, a estrutura era muito forte, porque a calcificação dele estava na profundidade que ele tinha. Assim somos nós, irmãos. Jesus vai dar tantos exemplos, mas um que ele vai dizer para lá: não construa sua casa sobre, mas construa sobre rocha. Não é fácil cavar um buraco na rocha? Dá para cavar com uma cavadeirazinha? Manchada? Dá para cavar ali uma sapata em 2 dias? E olha lá. E na areia? Cava com a mão. Só que o que você cava com a mão fácil, basta um momento de dificuldade que tudo cai. Tem casas que, se você der uma pesquisada, vale milhões, que está na beira de praias, de mares, sobre uma rocha. Aí eles fazem a metade da casa para fora, que a pessoa tem a sensação que não tem nada parando ela, mas todos os alicerces, toda a estrutura dela está encravada lá de uma rocha. Acabou, irmão. Está cravada aquela rocha, nem para aquilo ali cair. Então Jesus fala assim: ó, se você quer ter êxito, se você quer entender o que é reino, nunca construa sua casa sobre areia, mas construa sobre rocha. Está falando, tenha profundidade, tenha raízes, tenha estrutura. Então a semente, ela cai no lugar que tem pedra, lugar de superfície baixa. E qual é a dor? É que qualquer problema derruba. Não consegue se aprofundar, qualquer coisa derruba. Interessante. Vai dizer assim, ó, esse tipo de terreno é traiçoeiro. Por quê? Porque à vista, você olha e você fala assim, uma boa terra. Para quem planta, como é que sabe se é uma boa terra? Quando muitos vão, às vezes, com uma varinha, ele vai cavucando o caminho onde vai ser plantado. Quando você não pode arar, muitas das vezes é feito isso. Vai com a varinha vendo aonde, quando a gente era pequena, minha avó pegava lugares que tinha areia para plantar amendoim. Ela falava que a areia esquenta mais rápido, o amendoim estava muito mais rápido, e era verdade mesmo. Aí a gente ia com uma varinha na frente, ou ela ia fazendo buraquinhos e a gente jogava ali a sementezinha. Ia fazendo buraquinho, a gente ia fazendo sementezinha. Quando batia em terra, ela falava aqui não. Aí pulava, ia com a varinha, fazia um buraco e a gente colocava a semente ali. Porque ela falava, onde tem pedra, ele não vai germinar. E se germinar, ele não dá fruto. Porque ele não vai ter raiz. Ponto número 3. Está lá no versículo 7. A semente cai entre espinhos. Aqui a terra é boa. Mas o que tem plantado nessa terra? Espinhos. Espinhos, irmãos, é uma erva daninha. Quando Adão peca, que Deus vai trazer o castigo, ele diz que a terra produz seus espinhos, seus abrolhos. Então é uma erva daninha. E aí você pega uma semente e joga ali, a terra boa, mas tem espinho, aí você joga. Duas coisas acontecem para a tua semente ela não germinar. Duas coisas. A primeira é que o espinho vai sufocar a planta ao ponto dela não conseguir desenvolver na parte de cima. E o problema na parte de baixo é que todos os dois vão ficar disputando por nutrientes, por água,
porque vai começar a absorver coisas do solo, mas o espinho está ali também para absorver. Então, os nutrientes vão ser menor para aquela planta, a parte da umidade vai ser menor, o captar água para ela poder ter mais força não vai conseguir, e quando ela conseguir desenvolver, o espinho vai sufocar e vai matar ela. Nós temos visto, principalmente no nosso país, como tem acontecido as coisas para aqueles que pregam o evangelho genuíno. Uma pressão muito grande. Nós, de um tempo para cá, entendemos que as redes sociais é algo muito importante, sim, de verdade é. A tua vida só não pode depender dela. Então o que acontece? Se você não estiver no perfil daquilo ali, se você não estiver enquadrado nisso aqui, se você não estiver dentro disso aqui, você não serve. E com isso, vai te sufocando. E você não consegue procriar, você não consegue desenvolver. Você não consegue, não é nem multiplicar, porque se você não consegue desenvolver, como é que vai multiplicar? Tudo isso, irmão, é concernente à palavra. Dentro de nós tem esse tipo de terra. Ah, isso não é para mim. É a terra dura. Ah, ele falou, não tem nada a ver para mim. Não estou me vendo isso. É a terra dura. O que é a terra que está com raso? Você está dizendo, vou fazer, daqui a pouco entra uma tristeza que você nem sabe de onde vem a tristeza, você já ficou cabisbaixo, desanimou, você não sabe mais nada. E agora vem essa que é sufocar. O que é sufocar? É pressão mesmo. O que eu gosto de falar sobre pressão é que o carvão o carvão mineral é um produto tão fácil de conseguir, tão sem importância. O carvão é algo que ninguém valoriza muito. É claro que são tipos de carvão que existem, mas o carvão é algo que nem dá tanta importância, mas ele, quando sofre uma pressão muito grande, o que ele se torna? O carvão, quando ele sofre uma pressão por muito tempo, uma pressão muito grande durante muito tempo, ele se torna um diamante. E o diamante bruto, ele nem tem tanto valor, ele só tem valor quando ele passa a ser lapidado. Quando tira os excessos dele, quando começa a dar transparência da vida, ele passa a ter mais valor. Então vamos lá, irmãos. Se nós muitas das vezes somos vistos como um carvão, eu não vou fazer grandes coisas, eu não vou desenvolver tantas coisas, eu não vou alcançar muita gente, vem uma pressão. Para eu conseguir me transformar do carvão ao diamante, o que eu preciso suportar? A pressão. Quanto mais eu suportar a pressão, mais eu estou sendo forjado. E aí quando passa essa pressão, eu sou um diamante. O diamante não é igual carvão, o diamante já é mais resistente, já é mais firme, já o valor aumenta. E aí o que eu preciso agora? Qual o processo que eu preciso ter para chegar na finalização? Lapidação. E aí chora quem tem diamante para lapidar. E aí quem entende de valor, quem entende de diamante, vai lapidando, para que quanto mais ele lapide, mais valor eu tenha. E aí, irmãos, literalmente somos nós. Outrora, eu vou falar por mim, eu estava lá, carvão, fazendo o que o meu coração desejava, e a Bíblia diz que enganoso é o nosso coração. Faz o que o teu coração quer que tu vai ver. Estava lá achando que eu estava realizando os desejos do meu coração, cego, surdo, mudo. E aí de repente uma voz ecoou, eu levantei minha mão e falei, eu quero esse Jesus para mim. Eu saio da mutação de um carvão para um diamante, porque agora eu sou pedra preciosa para quem, irmãos? Para Deus. Eu sou pedra preciosa, sou menina dos olhos de Deus. Eu agora tenho valor. E agora eu estou numa jornada de alguém que tem valor. Então eu preciso agora ser lapidado. Arrancar alguma coisa, irmão. Se você precisa fazer uma limpeza, alguma coisa, e precisa arrancar alguma coisa de você, isso dói. Dói. Se você precisa, de alguma forma, quem trabalha com
seja lá tirar alguma coisa de você que você entende que está muito, que está pouco, que está torto, isso deveria, se não tiver anestesia, dói? Claro que dói. Porque você quer atingir um nível. E esse nível tem um preço. A salvação, irmão, é de graça. Mas o processo que você encontra vai tendo preços. A salvação é de graça. Eu sou salvo quando eu confesso a Jesus como meu único e suficiente Salvador, eu sou salvo. Mas agora eu quero pregar o Evangelho, então eu vou encontrar necessidades, dificuldades. Eu quero alcançar pessoas. Ele me chamou para pastorear, e pastorear não é fácil. Ele me chamou para ser um missionário e estar em outros lugares, não é fácil. Vou sofrer pressão de novo, vou sofrer lapidações, porque tem coisas em mim que precisa ser arrancado. Então o diamante, beleza, ele vai com a pressão, ele agora é um diamante, mas ele precisa ter coisas dele sendo arrancadas, e a gente precisa disso o tempo todo. Não se ache imperfeito porque você entregou a vida para Jesus, tem coisas que ele precisa mudar, e a santificação vem de forma gradativa. Todo dia tem coisas que eu preciso renunciar e está arrancado. E ele está dizendo, olha, essa semente ela caiu numa terra boa, mas o que está à volta dela não é tão bom. Essa semana, não sei porquê, eu conversei com muita gente falando sobre que as más companhias corrói os bons costumes. Eu falei, nem está na Bíblia, mas os bons relacionamentos, eles trabalham numa boa construção de costumes. Então, a juventude que está aqui, se anda com quem ama a Bíblia, vocês vão passar a amar a Bíblia. Os irmãos que estão na igreja há mais tempo, anda com quem xinga para tu ver que está com quem está xingando. Os irmãos, porque vira hábito. Se você anda com quem gosta de orar, por mais que você não goste, o que daqui a pouco você vai estar fazendo? Se você anda com quem gosta de ler a Bíblia, o que você daqui a pouco vai estar fazendo? Lendo a Bíblia. Então, às vezes, nós estamos reclamando de questões que eu estou me envolvendo profundamente naquilo e estou questionando com Deus. Deus está dizendo assim, ó, sai da tua parentela. E aqui, interessante, não estou falando de família, não. O contexto é um pouco mais profundo. Quando Deus fala para Abraão, sai da tua parentela, é claro que aí ele está falando de forma bem literal. Mas uma aplicação, quando ele fala sai do meio da sua parentela, é herança, é legado. Lembra que eu brinquei com os irmãos? Sabe o que é uma herança, um legado que a gente nem sente? Se você chega na casa de alguém e encontra o chinelo virado, o que você faz? Por quê? Sua mãe, sua avó. Aí eu vou perguntar, vai morrer mesmo se o chinelo está virado? É que a gente planejou essa herança, um legado, irmãos. É mito, mas dificilmente você vai ver alguém passando sem querer, já vai lá e vira, já tá na pessoa, vou lá e vou virar, sei lá, né? Durante muito tempo, quando eu era jovem, não podia misturar fruta. Se comeu jaca, não podia chupar manga. Chupou manga, não podia beber leite. Era uma misturada danada. Aí você cresce, você come salada de fruta. Aí fala, meu Deus, não podia misturar uma fruta com a outra aqui, a gente mistura tudo numa lambada só. E ninguém morreu por causa disso. Aí você começa a descobrir que isso são heranças. São heranças. Então tem coisas que Deus está dizendo assim, ó, sai do meio dessa herança, um exemplo. Tem amigos que da infância comigo que hoje já não estão entre nós. Escolheu a sua vida e as suas escolhas levou ele para o resultado. Glória a Deus que talvez era amigo tão perto e Deus me tirou de lá. Porque talvez de tanto por você estar perto, por você andar junto, te cotam como aqueles. Lembra de Pedro? Quando Jesus ele vai ser crucificado, ele andava junto com quem? Com Jesus o tempo todo. Os outros vinham e falavam, você é um deles. Você parece com ele. Você tem jeito dele. Quem olha para você vê muito dele em você. Ele dizia, não sou. Sabe, de tanto andar junto, começa a ser contado como um.
Tem ditados que minha avó era ótima para dizer quando a gente andava com pessoas. Tinha ditados ótimos. E às vezes a gente nem dava muita ênfase para aqueles ditados, mas o tempo foi te ensinando que fazia muito sentido. Então aqui está dizendo, olha, a terra é boa, a semente está num lugar que já tem espinhos. A probabilidade dela germinar ali é zero. Tu ouviu uma boa palavra aqui hoje, está ouvindo uma boa palavra onde você está, mas se sai dali e se agrupar com pessoas que não querem saber da palavra, a palavra não vai ter efeito. A semente não vai conseguir germinar dentro de você. Precisa cultivar a semente. Ok? Aí ele vai dizer no versículo 8: a semente que caiu em boa terra, essa é um solo preparado, é um solo arado, é um solo limpo de pedras e espinhos. Alguém preparou essa terra para receber a palavra. E você diz assim: pastor, mas quem preparou? Muitas das vezes somos nós, irmãos. Preste atenção no que eu vou falar. É quando você vem desarmado para ouvir a palavra e dizer: eu recebo essa palavra. É o coração, é uma terra limpa que você já tirou os espinhos, você já tirou a profundidade rasa, ali a falta de profundidade, na verdade. Você já tirou aquela que está à beira do caminho, você preparou sua terra, você está em casa, pensando assim: eu vou para um culto, e nada vai me tirar do foco, eu vou para o culto, eu vou adorar o Senhor, eu vou entregar a minha perfeita adoração, eu vou com o coração aberto. Se Ele quiser falar de forma que eu entenda que Ele está me chacoalhando, eu vou receber. Se for de forma que Ele está falando de outras formas, eu vou estar bem sensível para ouvir o que Ele tem para falar para mim. Você vem desse jeito. Então você não vai ouvir a palavra dizendo que tinha que estar aqui para ouvir era meu marido, minha esposa, meu filho, minha filha, minha mãe. Não, você vem dizendo: é eu que preciso mudar. Tem uma frase que diz assim: quando você muda, tudo à sua volta muda com você. Por que é tão difícil mudar? Porque a gente nunca quer mudar, a gente quer que as pessoas mudem. A gente quer que o pastor mude, que o membro mude, que o irmão mude, que o marido mude, que a esposa mude, que o filho mude. A gente nunca pensou que talvez quem está precisando de mudança de fato somos nós. A gente tem hábito de botar culpa em tudo. Culpa em pessoas, culpa em governo, culpa em circunstância, em patrão, em tudo. A gente não consegue assumir que a culpa às vezes é nossa. É por isso que até para orar, irmãos, às vezes a gente vai orar e a gente fala: Deus, obrigado por todo o processo que eu estou passando, obrigado pelos momentos difíceis que eu estou vivendo. Mas na verdade, quando você encontra com outro irmão, você reclama do momento que você está vivendo. Então, para Deus você falou que está bom, mas para o irmão você falou que está ruim. Deus está dizendo assim: ó, se está ruim, diga que está ruim. Senhor, eu não estou aguentando mais. Senhor, eu dobro meu joelho aqui, não consigo nem falar, só vou chorar. Ele quer isso, ele quer que você seja transparente. Nós temos vivido um tempo muito difícil de nós enxergarmos a igreja como a Bíblia diz que a igreja é. É a igreja se meter em áreas que não é dela. É a igreja se metendo em situações que não pertencem à igreja. É a igreja querendo fazer as coisas na força do seu braço, não é assim. Então nós hoje aqui somos um grupo reduzido, irmão. Não é para fazer a diferença no mundo, mas faça a diferença naquilo que está perto de você. A primeira pessoa a receber essa mudança é você, é Ele. É por isso que essa palavra eu tenho que pegar para mim e falar: tem que cair em boa terra, Senhor. Essa palavra é para mim, eu preciso receber, eu preciso ressignificar muita coisa na minha vida, eu preciso trabalhar muita coisa em terra. Entendeu que ninguém vai sair daqui santo, daqui para ali para fora santo. A santificação, ela é gradativa. E você só atinge o ápice quando a Bíblia diz que você vai receber um corpo glorificado, aí você atingiu. Aqui você foi arrebatado, aí você atingiu. Fora isso, somos sujeitos a pecado. Por isso que todos os dias nós precisamos falar com Deus: Senhor, me perdoa das minhas falhas. Paulo, irmão, eu sempre falo de Paulo como um grande pregador do Novo Testamento. Paulo, ele vai dizer: Senhor, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal eu cometo. Paulo está sendo muito transparente.
transparente com Deus. Ele está se escondendo, não, dizendo que ele é, que ele não. Ele diz que ele é o menor. Ele diz que o que ele, olha o que Paulo diz, que ele não tem nada dele mesmo de se gloriar. A única coisa que ele produz são os encharcos, as vergonhas. Ele falou: só sou todas as minhas vergonhas, mas o que de bom de mim é produzido é Deus, não é eu, é Deus. Eu só consigo produzir coisa ruim, eu sou humano. Mas ele diz: mas o que de mim é produzido de bom é Deus. Cara, alguém para falar isso tem que estar uma terra muito boa, muito arada. Então, nós venhamos sair daqui hoje dizendo: eu quero ser uma terra produtiva. Porque a mesma semente que eu recebo, seminarista assim não recebe. A irmã colocou aqui, você recebe. Agora, talvez a terra que eu trouxe para essa semente não é a mesma do irmão Silvio. A terra que o irmão Silvio trouxe, talvez não é a mesma que eu trouxe. A terra que o Arthur trouxe, a terra que o Miguel trouxe, talvez não é a mesma que a minha. Aí a gente sai assim, ó: aquela palavra foi toda para fulano, foi a terra que você trouxe. Essa palavra tem nexo para mim, a terra que você trouxe. Não, vou sair daqui e ninguém me segura, vou explodir tudo. É a terra que você trouxe. Mas tem gente que vai sair dizendo: eu preciso acordar, eu preciso absorver mais essa palavra, eu preciso ruminar mais essa palavra. Eu sou uma pessoa que hoje eu leio menos, irmão. Eu sempre gostei muito de ler. Sempre. Agora eu estou meio parado, mas eu não tinha dificuldade de ler 2 livros no mês. Não tinha. Hoje eu estou tendo alguma dificuldade de leitura. Mas às vezes eu pego um texto em casa, às vezes eu leio 2, 3 capítulos no dia, mas às vezes eu pego um versículo e eu fico ruminando aquele versículo a semana. A semana. Aquele versículo ele vem, ele volta, ele vem, ele volta, ele vem, ele volta, ele vem, ele volta a semana. E às vezes, um exemplo, às vezes esse versículo amanhã eu leio o texto e eu vou ruminar. E talvez no domingo que vem eu prego esse versículo aqui, porque eu vou passar a semana toda nele. Sabe, de alguma forma ele vai me movendo, ele vai me mexendo, vai fazendo eu despertar para outras coisas, e no domingo eu venho e prego ele, porque Deus acorda ele em mim. Não é muito ler, é o que você lê. Você dizer: faz efeito em mim primeiro. Esse texto muda a minha vida primeiro. Esse texto ressuscita a minha vida primeiro. Esse texto aqui é maravilhoso para falar para casais. Ressuscita o meu casamento primeiro. Esse texto é ótimo para me falar para os meus filhos. Ressuscita, Senhor, o filho que há em mim primeiro. Eu enxergo um outro patamar. Então, deixa eu orar pela sua vida. Feche os seus olhos aí.